Eu gostaria, então, de convidar a nossa segunda palestrante, a professora Silvia Brasiliano, que é do PROMUD, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é psicóloga, psicanalista e doutora em Ciências pela Faculdade de Medicina da USP. Então, quando faltar 5 minutos, eu vou avisar. Falta 3. Por favor. Quando faltar 3. Bom, boa noite a todos vocês. Veja, saiu erroneamente no programa que eu sou do GREA. Eu, na verdade, sou do Programa da Mulher Dependente Química, tá? Que é um programa independente que está presente no Instituto de Psiquiatria da USP. Próximo, por favor. Bom, por que eu vou falar de mulheres? Bom, o cenário de consumo já foi amplamente, vocês já viram, então tem um cenário favorável, tá? E entre as mulheres existem dados sugestivos, né, de que elas estão aumentando o consumo e a razão homem e mulher está diminuindo. E o outro motivo é que, tradicionalmente, as mulheres têm estado em tratamentos que são desenhados a partir de pesquisa e necessidade masculina. O próximo. Bom, para vocês verem a razão homem e mulher, o primeiro estudo que a gente tem mais amplo no Brasil é um estudo de Almeida Filho, de 92. A relação era de 11 homens para uma mulher. O último estudo do professor Carlini era de 3 homens para uma mulher. O próximo. Esse slide aqui é só para mostrar que uso perigoso, a Silvia já definiu o binge drinking, que é esse consumo, beber episódico pesado, ou seja, beber para ficar embriagado, para mulheres é 4 doses ou mais, e vocês estão vendo que as mulheres se aproximam dos homens. Então, a gente tem um índice hoje de cada 2 homens, de 2 mulheres para um homem. Tá? O próximo. Bom, a maior prevalência, e isso é um dado importante, entre as mulheres, a maior prevalência de uso está na idade de 18 a 24 anos. Esse é um dado importante porque a gente está fazendo, as mulheres estão bebendo mais em idade reprodutiva. Próximo. E, veja, elas estão bebendo mais, só que as mulheres são mais vulneráveis ao álcool do que os homens. Próximo. Né? E isso é pelo aquele primeiro efeito que se chama telescoping effect. Então, se você pegar um homem e uma mulher, eles pesando a mesma coisa, a mesma compleição física, a absorção de álcool é maior no homem que na mulher. Ou seja, a mulher vai ter mais álcool circulante, o que faz com que ela tenha efeitos danosos muito mais cedo do que os homens. Né? A concentração dela no sangue fica maior e o álcool causa danos muito mais cedo. Isso por 2 coisas. Uma das coisas, né, é por conta, a mesma razão da celulite. A gente tem mais gordura corporal do que água, diferentemente dos homens. A outra é que as mulheres têm, em menor quantidade, a enzima que metaboliza álcool no fígado. Né? Então, elas têm complicações quase 2 vezes maior que os homens. Então, o índice de mortalidade delas é maior do que entre as mulheres em geral. E nós vamos ter outras diferenças que não são necessariamente clínicas. O uso de álcool da mulher está, em geral, associado a eventos vitais. Quando você pergunta para um homem quando que ele foi aumentando, ele diz, olha, eu fui aumentando ao longo do tempo. A mulher sempre aponta para você algum tipo de razão. Olha, depois que eu casei, depois que eu separei, quando nasceu o filho eu fiquei deprimida. A outra questão da mulher é que a mulher tem companheiros que também usam álcool. Esses companheiros, em geral, não incentivam o tratamento. A mulher não chega para se tratar por conta do companheiro, chega para se tratar por conta de filho. O contrário não é verdadeiro. Homens alcoolistas, em geral, têm mulheres que não bebem. Elas têm um índice maior de abuso sexual na infância e, vinculado a isso, maior risco de violência e agressão sexual na vida adulta.
elas tentam o suicídio mais frequentemente e elas têm mais comorbidade com outros transtornos, principalmente depressão, ansiedade e transtorno alimentar. O próximo. O próximo. Veja, o álcool praticamente afeta nos seres humanos todos os sistemas. Na mulher, né, você tem doenças cardíacas, dano cerebral, cirrose, maior tendência a doenças sexualmente transmissíveis. O próximo. O álcool também interfere, né, no ciclo reprodutivo, no ciclo menstrual e na gravidez. Veja, como a Silvia falou, é alta toxicidade do embrião. Próximo. Então, essas diferenças, tá, elas geram necessidades das mulheres que são diferentes das dos homens. E isso, né, faz com que você tenha que desenhar programas para ela. Embora a literatura de eficácia não seja concluída, há uma tendência a acreditar que as mulheres, elas se dão melhor em programas exclusivos para elas, né, que permite a participação integral e respondam às suas necessidades específicas. Próximo. Próximo. A mulher tem várias necessidades específicas diferentes dos homens. Eu vou relacionar 6, tá? Mas tem várias outras. Primeiro, a mulher chega para o tratamento isolada socialmente, né? O que significa isso? As mulheres sempre foram mais estigmatizadas que os homens por beber, né? Sempre você acha que a mulher vira mais agressiva, está ligada à promiscuidade sexual. Veja, é muito pior uma mulher que bebe socialmente do que um homem que bebe, né? O pai costuma dizer, pô, você, minha filha, se fosse o meu filho, né? Veja, é isso, né? Se fosse seu irmão, seria melhor. Se você perguntar para as mulheres, há pesquisa feita sobre isso, elas também consideram pior. Isso vai fazendo com que ela se culpabilize pelo uso, muito mais do que os homens, e ela vai se afastando dos seus laços afetivos na mesma velocidade em que se afastam dela. Tá? Então, diferentemente de homem, que você vai trabalhar os pares, na mulher você vai trabalhar integração. O próximo. A mulher tem mais sensibilidade aos eventos estressantes, mulher alcoolista, há uma hipótese de que seja a partir de situações de abandono e violência que são mais comuns na vida dela, e o álcool seria ingerido com uma tendência a medicar os sentimentos e angústias. Próximo. Né? Esse é um dado muito importante. A mulher tem responsabilidade primária sobre os filhos. Né? Primeiro, assim, embora alguns trabalhos americanos mostrem a maternidade como um fator estressante, né, outros vão mostrar que a maternidade é um fator primário de recuperação. É o dado que a gente vê no meu serviço, né? Que a mulher vem se tratar por conta de filho, né? Ela vem se tratar porque ela quer ficar grávida, ela vem se tratar porque ela já teve bebê e ela não quer continuar bebendo, ela vem se tratar porque o filho está ficando adolescente e ele vai beber também, ela vem se tratar porque o filho traz, olha, trouxe aqui a minha mãe, né? Então, qualquer programa de tratamento tem que abordar a questão da maternidade. Para isso, você precisa de uma equipe que seja treinada em questão feminina, né? Senão, vai fazer o seguinte, a mulher está com enjoo, né? O médico acaba pedindo o quê? Ele acaba pedindo algum exame de verificação, né, do sistema estomacal antes de levantar a hipótese de gravidez. Seria ideal que você tivesse serviço de puericultura e de parentalidade. Idealmente, os serviços podiam ter cuidados para as crianças. Por exemplo, em janeiro, nenhuma das minhas mulheres vai ao tratamento. É muito caro você pagar a passagem para você e mais 3 crianças. E veja, uma coisa extremamente importante é o questionamento sobre a internação. Né? Um homem vai se internar, automaticamente a mulher assume todas as responsabilidades. A mulher vai se internar, não é automático. Então você tem que discutir com ela tem que saber quem vai cuidar do filho, como é que ele vai para a escola, quem vai fazer as compras. Né? Às vezes você tem que esperar a mãe vir do interior. Depois, se interna uma mãe, essa mãe tem crianças pequenas, não é porque a mãe bebe exageradamente que essa mãe é ruim, é péssima mãe. Né? Então, assim, você vai afastar as crianças dessa mãe 1 mês, 2 meses, 3 meses? Não vai. Aí você vai ter que cuidar do espaço em que as crianças vão ser recebidas. Então, tem inúmeros cuidados
que a gente tem que tomar para internar uma mulher. O próximo, o preparo vocacional das mulheres é menor, então você precisa buscar alternativa de empregabilidade. O próximo, elas têm problemas familiares e você tem que auxiliar para construir relações interpessoais. O próximo, todas essas situações terminam em baixa autoestima, o que significa uma necessidade fundamental de psicoterapia. O próximo, né? Você tem 3 desafios principais e eu vou falar rapidamente. O primeiro, a Silvia já falou, o próximo, é quanto às mulheres grávidas, né? Para vocês terem uma ideia, 55% das grávidas na Europa bebem. Não existe esse dado no Brasil. O próximo. Né? Aí você tem a síndrome alcoólica fetal, a Silvia já falou, só que sim, hoje em dia se sabe que a síndrome alcoólica é o final de um contínuo. Entre a criança, vamos dizer assim, normal, de desenvolvimento normal, e a criança com síndrome, existem todos os transtornos do espectro, que podem ser muito leves, por exemplo, um problema de atenção, ou podem ser muito, muito pesados, tá? E eles afetam de 2 a 5% das mulheres que bebem. O próximo. Outra questão era assim, acreditava-se inicialmente que era só quando a mulher bebia muito. O próximo. A Silvia já passou, o próximo, tá? Olha, você tem um risco, né, de síndrome alcoólica em 33% das mulheres. Beber nos 3 trimestres aumenta em 65 vezes o risco da síndrome. Só que beber no primeiro trimestre, quando um monte de gente não sabe que está grávida, aumenta em 12 vezes. Né? Então, qual é a recomendação para a mulher que está querendo engravidar? Não beber nada. Não existe nenhuma quantidade de álcool que seja segura. Tá? O programa para grávida aumenta as taxas de abstinência e se beber só o primeiro trimestre, você diminui a chance de ter qualquer transtorno em até 5 vezes. O próximo. É cada vez mais comum nos nossos serviços, mulheres que nos procuram dizendo que bebem. Qual é a motivação para beber? Eu bebo porque eu quero emagrecer. Né? A Solange me passou um post outro dia de um trabalho que saiu agora em que beber todos os dias 2 taças de vinho diminui a chance das mulheres engordar, né, em até 30% no correr dos anos. Então, veja, todo mundo está preocupado com peso e eu costumo brincar que mulher pode ser alcoolista, mulher pode usar crack, mulher pode usar cocaína, mas gorda jamais. Então, sim, o próximo, se tirar álcool, aumentar, tá, o risco de você engordar, ela vai parar o tratamento. E muitas vezes para mesmo. Então você precisa ter uma nutricionista nas suas intervenções ou programa para tratar das 2 coisas, de um transtorno alimentar, que em geral é o comer compulsivo, e do uso de drogas. O próximo. A gente também tem como desafio a população de minorias sexuais, as lésbicas e bissexuais. Veja, gente, não é a orientação sexual que dá problema de uso de álcool. Não é porque eu tenho uma orientação sexual diferente que eu vou ter problema. Em geral, as condições sociais que cercam as minorias sexuais, né? As condições de estigma. O próximo, né? Então, veja, você é muito estigmatizada, né? Se você é minoria sexual, muito mais. O próximo. E você cria enormes barreiras para o tratamento, tá? Por quê? Porque, veja, os serviços costumam repetir a mesma lógica social, né? Aqui alguém falava hoje que, bom, chegou um transexual no hospital, onde que ele interna? Na enfermaria masculina, feminina, o que ele faz? Manda o cara embora. E é exatamente isso. Veja, porque, por hipótese, o programa de mulher só tem mais tolerância a homossexuais. Então, o índice de homossexuais num programa é muito alto. Para vocês terem uma ideia, na população geral varia entre 3% e 4%. Em programas só para mulheres, essa concentração é de 11% a 15%, porque a gente não tem serviço específico para isso. O próximo. Veja, esses desafios a gente tem que enfrentar cotidianamente, né? Eles estão presentes e a gente precisa enfrentar a questão da mulher. Muito obrigada pela atenção e depois eu posso responder as perguntas.